Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto clássico da nossa celebração, que é 1 Coríntios, capítulo de número 11. E nós sempre fazemos a leitura a partir do versículo de número 23. E vamos já fazer essa leitura, mas queria destacar para vocês o versículo de número 25. Quando Paulo relembra o que Jesus disse na celebração da última Páscoa, que foi a celebração da primeira ceia. A partir dali, os discípulos de Jesus deixaram de celebrar a Páscoa para celebrar a ceia do Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, lembrando da cena do que Jesus falou, Paulo escreveu: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando Jesus fala de nova aliança, para nós, esse termo pode lembrar aliança de casamento, ou não sei qual outra imagem que vem à sua cabeça. Mas nós não temos muito hábito de pensar sobre Deus com relação à aliança. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que aliança é um pacto, um juramento, é uma sociedade, é um vínculo que se estabelece entre Deus e a humanidade. Daqui a pouco, o Robson e a Ana Caroline vão trocar alianças. E vão fazer uma aliança com o outro. Eu fiz a melhor escolha da minha vida no dia 20 de dezembro de 2008 e fiz uma aliança com essa mocinha tão linda que está aqui. E estou muito feliz, eu tenho uma aliança com ela. E Deus estabeleceu a aliança com a humanidade. Ele primeiro fez isso com Adão, mas houve um divórcio. Olha que coisa triste. Adão e Eva se divorciaram de Deus. Mas depois, lá em Gênesis capítulo 5, Deus faz uma aliança de novo com a humanidade, e agora ele faz em Noé. Mas houve outro divórcio. Noé errou, pecou, seu filho Cã, toda aquela história. Mas em Gênesis capítulo 12, Deus faz outra aliança. Agora ele faz uma aliança com Abraão. E ele faz uma aliança mais específica, porque ele diz que essa aliança agora vai gerar um povo, a nação de Israel. E aí, há outro divórcio. Esse povo vai para o Egito e se esquece de Deus. E quando nós chegamos em Êxodo, Deus, que é um Deus que entende o que é essa quebra de aliança, e eu espero que todos nós aqui não passemos por uma situação assim, mas é terrivelmente dolorosa essa situação. Mas Deus entende o que é isso, de fazer uma aliança e alguém quebrar essa aliança. Ele de novo, depois de Adão, depois de Noé, depois de Abraão, ele faz outra aliança, e agora essa aliança, o povo está lá no deserto, lá no Monte Sinai, e ali ele faz uma aliança, e a figura agora é a pessoa de Moisés. E nessa aliança que Deus faz com o povo, ele institui, olhe, lá em Noé,
eu disse que não destruiria, tendo a figura de um arco-íris. Lá em Abraão, eu disse que abençoaria vocês. Agora eu quero instituir a minha aliança com vocês. Vai funcionar da seguinte forma: quando vocês errarem, eu vou perdoar o pecado de vocês, a partir do momento que vocês trouxerem um animal aqui, e executarem esse animal, e esse animal, nele, serão apresentados os pecados de vocês, e nós poderemos permanecer nessa aliança. E essa figura desse animal que sofre, desse cordeiro, dessa ovelha que sofre por causa do pecado de outro, nós enxergamos até lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva, depois do divórcio, estavam nus, fizeram roupas de folhas de figueira, se eu não me engano, e Deus pega um animalzinho que não tinha nada a ver com a culpa de Adão e Eva e diz: não, venha cá, você vai ser sacrificado para que eles possam se vestir de roupas de pele. E até essa aliança do Monte Sinai, ela não dá certo, porque a cada vez que eles pecavam, outro animal tinha que ser sacrificado. A cada vez que havia pecado novamente, um outro animal tinha que ser sacrificado, ao ponto de que isso virou rotina, isso virou um hábito, isso virou um ritual. E você sabe que as coisas que a gente faz repetidamente, nós podemos cair no erro de esquecer a essência, porque nós estamos fazendo sempre repetidamente. Quando você está aprendendo a dirigir, não sei se alguém está vivendo essa fase agora, você fica olhando para o pedal do acelerador, você fica olhando para o pedal da embreagem, você fica memorizando que a primeira puxa para cá, que a ré é assim e tal, mas depois que você aprende a dirigir, é automático. Você pensa, você conversa, você faz tantas coisas enquanto tudo acontece. Quando você está aprendendo a cozinhar, deixa eu ver se eu consigo mexer com as mulheres aqui, você pega uma receita nova e você tem todo aquele cuidado, 2 colheres, uma pitada, e você tem que fazer tantos minutos, e você fica olhando o relógio, mas depois que você pegou a receita, meus irmãos, vocês têm que ver a minha sogra cozinhando, não tem negócio de medida não, viu? Ela pega as vasilhas e derrama assim, e pega o arroz e coloca e tal, não tem esse negócio de calcular aqui, já está lá, ó. E infelizmente essa aliança que Deus fez com o povo de Israel, muito provavelmente caiu nesse ritual, caiu nesse costume, caiu nessa banalização de algo que era tão precioso. De repente veio Jesus, e ele diz: não é mais a aliança com Adão, não é mais a aliança de Noé, não é mais a aliança de Abraão, nem de Moisés, este cálice é a nova aliança, e agora é no meu sangue. Ele diz: agora a aliança é baseada em mim, eu agora sou o responsável, eu é quem faço a conexão, sou eu que sou o motivo de haver essa ligação entre você e Deus. É Jesus agora. Por isso que João Batista, quando olha para Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João já sabia que agora era tudo em Jesus. E realmente ele cumpriu.
Jesus disse isso aos seus discípulos na noite em que ele foi traído. Será que nós podemos viver um pouco essa cena? Será que a gente pode entrar um pouco nesse clima aqui? Você consegue imaginar os discípulos reunidos com Jesus, comendo? A Páscoa era uma refeição, era um carneiro assado, irmãos. Era bode assado, irmãos. Era uma maravilha esse negócio de Páscoa. O povo estava lá em família, eles estavam fazendo aquela refeição. Mas ali a pouco ele seria traído. E ele cumpriu essa aliança. Jesus fez a sua parte. Ele morreu na cruz, ele ofereceu o seu corpo, ele derramou o seu sangue, e isso é o motivo de termos uma aliança com Deus. Eu não me lembro com quem estava conversando essa semana, um dos irmãos aqui da igreja, uma irmã, e ela disse que alguém uma vez perguntou para ela assim: como é que você vai no céu assegurar a sua salvação, quando Deus olhar para você e dizer assim: por que você merece entrar aqui no céu? E eu me lembro que a irmã dizia que já entendeu que a resposta dela vai ser: o senhor não tem que falar comigo não, o senhor tem que falar com Jesus, porque ele é o meu advogado. Foi ele que me resgatou, foi ele que perdoou os meus pecados, ele morreu na cruz por mim, é ele quem está me trazendo, inclusive, e eu vou entrar e viver contigo, ó Deus, porque Jesus providenciou isso para a minha vida. Mas eu queria que você refletisse comigo, queridos, a possibilidade que acontece da gente viver esse momento apenas de um jeito ritual, banal, corriqueiro, apenas de um jeito, mais uma ceia, mais um pedaço de pão, mais um copinho de suco de uva, vamos tomar e vamos para casa. Para que a gente consiga não cair nessa cilada, nós precisamos olhar para esse momento aqui, para esse plano de redenção, com o olhar no nosso Deus por completo, como nós compreendemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque o Deus Pai foi que nos amou. Não é assim que nós lemos em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Deus Filho foi aquele que veio cumprir, e ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O Deus Pai amou, o Deus Filho cumpriu, mas o Deus Espírito Santo é aquele que ficou, aquela pessoa da Trindade que ficou com a responsabilidade de aplicar esta obra da redenção em nossas vidas. Nós temos certeza disso quando abrimos as nossas Bíblias em João capítulo 16, a partir do versículo de número 7. Jesus está ali se despedindo dos seus discípulos e ele diz assim: todavia, eu vou ler aqui nessa versão: agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me... Eu estou lendo a partir do versículo 5, João capítulo 16, versículo 5. Se eu estiver perdido, me perdoe, irmãos. Vou começar de novo. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade,
é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá, e se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui nós acabamos de ler o versículo 8. Em outras versões, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu queria dizer a vocês que Deus, além de amar o mundo e dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Ele também deu o seu Espírito, para que o mundo ficasse convencido do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, é natural que a gente olhe para Jesus, porque ela representa a cruz. O meu convite para você nessa noite é que nós possamos abrir um pouco esse cenário e ver além de Jesus na cruz, o Deus Filho, nós possamos ver o Deus Pai que enviou o Filho, mas que nós possamos também ver o Deus Espírito Santo que se responsabiliza em aplicar na nossa vida aquilo que Jesus realizou na cruz. E isso é motivo de alegria para nós. Olhar para um Deus que nos ama tanto, que não só realizou a obra da redenção por nossas vidas, mas investiu em nos convencer, em entrar numa relação de intimidade conosco, para que nós possamos enxergar o pecado, a justiça e o juízo. Você já pensou se Deus não tivesse essa iniciativa junto conosco? Como nós estaríamos? Você já pensou se não houvesse a ação do Espírito em nossas vidas? Como nós estaríamos? Você já pensou como é preciosa a ação do Espírito Santo, nos conduzindo, andando conosco diariamente, cotidianamente, nesse momento, enquanto nós vamos celebrar a ceia, dizendo assim: olhe, eu estou aqui para te ajudar, para que você fique de olhos bem abertos com relação ao pecado, à justiça e ao juízo. Nós precisamos dessa ajuda. Quando nós formos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor, nós teremos que fazer uma oração, dizendo assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me amou. Deus Pai, Deus Filho, muito obrigado, porque o Senhor se sacrificou por mim, muito obrigado. Mas nós também podemos orar: Deus Espírito Santo, muito obrigado, porque você se importa em me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos um alerta em nossas vidas para os momentos mais difíceis. Nós temos alguém que nos orienta para as situações, para as ciladas que nós possamos cair. Essa semana já começou a política, tá, irmãos? Essa semana eu recebi aqui no gabinete, olha só, não sei se vou receber mais, até me senti importante, não vou mentir a vocês, sabe? Recebi aqui no meu gabinete um pré-candidato, ainda não é candidato ainda, tá? Pré-candidato às eleições aí. E a conversa, aquelas conversas bonitas que vocês conhecem, vou fazer os meus projetos, tal.
E o que Deus colocou no meu coração para aquele jovem que estava ingressando aí nessa caminhada, eu disse: meu rapaz, você precisa orar todos os dias as últimas frases do Pai Nosso. E não me deixes cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Todos os dias que você for viver em campanha, quando você estiver aí se relacionando com essas pessoas cheias de boas intenções, não é isso, irmãos? Esse momento é maravilhoso, não é? Todas as pessoas agora, elas são especiais, elas têm, né? Elas vão mudar a nossa cidade, as pessoas, os pobres vão ter agora aquilo que merecem, é uma maravilha. Mas olhe, como nós precisamos do Espírito Santo de Deus, não só Ele, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra da redenção do Senhor. Aonde você tem o pecado à sua disposição? Faça uma análise comigo. Quando você vai para o seu ambiente de trabalho, ali existe a possibilidade do pecado? Me diga aí. Tem possibilidade? Tem tentações? Tem que orar quando chega lá: ô Senhor, não me deixes cair em tentação. Quando você está com os amigos, existe essa possibilidade do pecado? Você também precisa fazer essa oração? Olha que pergunta boba que eu vou fazer. Quando você pega no seu telefone e vai acessar qualquer coisa que você for acessar, existe a possibilidade do pecado? Instagram, WhatsApp, aquele grupo lá, hein? Pois é, né? Aquele site, aquele aplicativo, sim. Se não fosse o Espírito Santo de Deus andando conosco, irmãos, o que seríamos de nós? Seríamos derrotados, estaríamos sucumbidos, estaríamos vivendo uma situação de calamidade. E essa semana, eu tive a triste, porém honrosa, fiquei muito feliz pela oportunidade de cuidar de alguém, mas eu tive a oportunidade triste de estar com um homem que viu a sua vida sendo destruída por causa do pecado. Você já pensou um homem que teve filhos, que teve negócios, que teve esposa, agora não ter mais nada? E eu ver esse homem chorando e dizendo: eu perdi tudo, eu perdi os meus filhos, eu perdi a minha esposa, eu perdi os meus negócios, eu não tenho mais bens, eu não tenho mais nada. Isso é o que o pecado faz conosco. Mas glória a Deus que o Espírito foi enviado a nós, o Deus Espírito Santo está conosco e a cada dia Ele está ali abrindo os nossos olhos e nos convencendo do pecado. Será que hoje, enquanto nós ceiamos, nós podemos orar assim? Ô Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Além do pecado, o Espírito Santo nos convence da justiça. E justiça nada mais é do que vivermos sem que nenhum de nós seja prejudicado nos seus direitos. Aqui quem entende muito desse negócio de direitos, né, Valéria? E dói no coração ver pessoas que têm direitos sendo retirados de você, não é isso, Valéria? A Valéria trabalha no CRAS e ela conhece de políticas públicas, não essa política eleitoreira. Ela sabe, nós como cidadãos
temos direito à saúde, temos direito à educação, temos direito à alimentação, nós pagamos os nossos impostos e temos direito à infraestrutura e por aí vai. Eu estou parecendo agora até um político discussando, misericórdia, deixa eu parar aqui. Mas as injustiças podem fazer parte das nossas vidas. Nós podemos nos tornar injustos com as outras pessoas, quando nós sucumbimos delas os seus direitos. E o Espírito Santo nos ajuda para nos convencer da justiça. Isso é justo? Isso é dele? Não tire dele. Nós estávamos reunidos e temos uma notícia maravilhosa para dar a vocês, mas só vamos dar domingo, 9 horas da manhã, na nossa assembleia. Eita, meu Deus, será que vocês aguentam até domingo esperar essa notícia? Mas nós estávamos reunidos em liderança ontem para fazer a pauta da nossa assembleia e estávamos conversando sobre a época em que o irmão Antônio fazia aquela coleta dos recicláveis. E ele estava contando para nós em reunião que alguns irmãos ficavam tão animados com essa coleta e com a possibilidade da gente arrecadar dinheiro, que os irmãos diziam: irmão Antônio, chegue na frente, lá na loja tal, que você vai conseguir pegar não sei quantos quilos de papelão. Tem um pessoal que pega lá, mas se você chegar primeiro, você consegue pegar. Chegue na frente, na lanchonete tal, que quando termina o expediente, olha, o que tem lá de corre e pega lá. E ele mesmo contando, disse que Deus falou ao coração dele, dizendo assim: não, já existem algumas pessoas que vivem dessas coletas e vão lá e fazem uso daquilo, então deixa lá para aquelas pessoas. Veja se isso não é um senso de justiça, veja se isso não é algo que o Espírito Santo pode despertar em nós, nos convencer, fazer a gente ter um olhar para a nossa sociedade, olhando para as pessoas no que elas têm direito, e nós sermos os promotores dessa justiça. E o Espírito Santo faz isso conosco. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus está dizendo que tem pessoas que estão sofrendo e elas precisam ser justificadas, elas precisam dos seus direitos. E o que Jesus diz é que veio à terra para promover a justiça. Quando Cristiane leu Atos dos Apóstolos aqui de manhã, se você não estava aqui, você pode assistir pelo nosso canal do YouTube, tá? Ou você pode acessar no nosso aplicativo também, que está lá já, é só clicar lá em pregação. Não baixou ainda? Ah, meu irmão, está perdendo. Ela leu um texto em Atos capítulo 4, quando a igreja começou a se organizar, e o texto diz que não havia necessitados entre eles. Olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo dizendo assim: olhe, a justiça precisa estar rodeando a nossa comunidade. Oh, queridos, que coisa maravilhosa que o Espírito Santo faz. Lá em Romanos capítulo 14, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E nós vivemos isso porque o Deus Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence da justiça, mas também nos convence do juízo. E será que o juízo de Deus virá, irmãos? Você tem medo do juízo de Deus? Irmãos, quando eu tinha um tamanho de Letícia assim, eu tinha um medo do juízo de Deus. Quando eu tinha o tamanho de Ana Caroline assim, Ana Caroline, eu tinha um medo do juízo de Deus.
Eu morava no Ceará, Ana Caroline, lá não chove. Dificilmente chove. Menino, quando dava uma chuva que relampeava, que minha avó começava a cobrir os espelhos, guardar as tesouras, as facas, eu dizia, meu Deus, Jesus está voltando, Marina. Eu digo, e agora? Ficava com medo desse juízo de Deus. Sabe quando o pregador vem aqui para o púlpito e diz assim, um dia você estará cara a cara diante do trono do Todo-Poderoso e o juízo de Deus estará sobre a sua vida. Eita, dá medo, não dá não? Você pensa assim, rapaz, mas essa é uma verdade. E o Espírito Santo nos convence desse juízo, para que a gente consiga viver uma vida segundo a vontade de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 18, nós lemos, irmão, sabe o quê? Que Deus derrama do céu a sua ira sobre todos os que são corruptos e perversos. E sabe qual é a maior estratégia de Satanás contra nós? É nos dar a insensibilidade do cotidiano. Não, pai, isso é besteira, isso aí não é nada não, ó, vai passar. Isso aí, pecou? Não, isso aí não vai dar em nada não, vamos para frente. Está namorando? Tá, fez esse negócio aí, foi? Não, isso é nada, moço, hoje o tempo, ó, outros tempos, sabe, a gente está aqui, ó, pode ir, vai indo, vai fazendo, vai. Isso aí não vai dar em nada. E sabe o que é pior, irmãos? Nós vivemos num país aonde a justiça, voltamos para a justiça, né? Ela quase não existe. A gente vive num país onde as pessoas praticam as coisas erradas sem medo de juízo nenhum. Então isso dificulta para a gente entender o juízo de Deus. Você quer ver um exemplo? Quando a gente fura o sinal vermelho aqui, geralmente nós somos punidos? Geralmente não. Quando nós somos parados numa blitz e nós estamos errados em alguma situação, nós somos punidos? Eu estou usando o exemplo do trânsito, podia usar outros exemplos. Geralmente não, e vocês sabem por quê. Porque aquele guarda, ele não está tão disposto, e aqui eu não quero falar mal dessa classe, tá, irmão? Isso é perigoso. Uma vez eu estava pregando e falei mal dos advogados, menino, quando acabou o culto, veio uns 4 Ananda para dizer assim, rapaz, você... Então... me perdoem aí os guardas, tá? Eu estou generalizando. Mas você compreende que esse é o clima da nossa sociedade brasileira? Nós não temos o medo do juízo, nós vamos fazendo, a coisa não vai acontecer, mas quando a questão é com Deus, meu irmão, bichinho, o negócio é diferente. Ele está olhando, ele sabe, e ele é um justo juiz. Mas graças a Deus, olhe como ele é bom, ele enviou o seu próprio Espírito, e o Deus Espírito Santo está olhando por nós, para nos convencer do pecado, da justiça, e também do juízo de Deus. Agora que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, eu queria que você, durante essa celebração, pudesse fazer essa oração, dizendo assim: Deus, Pai, obrigado porque o Senhor me amou. Se não fosse o teu amor,
o Senhor não teria enviado o seu Filho para cumprir a redenção pela minha vida. Mas eu quero que você também ore dizendo assim: Deus Filho, muito obrigado porque você ouviu esse envio do Deus Pai e você ofereceu a sua vida para me resgatar. E eu quero convidar você a uma terceira oração, enquanto nós celebramos, que você possa dizer: Deus Espírito Santo, muito obrigado, porque além do que Jesus fez por mim naquela cruz, você está me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e isso é bênção para a minha vida. Vamos celebrar a ceia do Senhor?